Pois é, malta, tenho aqui o novo EGES X10. Vamos fazer o unboxing deste menino. Para começar, temos uma caixa bastante interessante a nível de aspecto. Pá, os olhos também comem, temos que ser sinceros. E então, a aparência está muito fixe. Como podem ver, tem aqui esta espécie de holograma na caixa. Isto, se estivesse assim numa prateleira, pá, de certeza absoluta que os olhos iam chamar mais a atenção para aqui. Portanto, bem pensado por parte da EGES com esta caixa. Vamos passar ao unboxing. E o que é que está dentro da caixa? Manuais. Temos manual de instruções da ligação em mesh, em rede. Temos o manual de instruções em várias línguas do equipamento e também do comando, que eles também têm um comando para colocarmos no guiador, aqui em cima. Como não podia faltar, temos também aqui o papel da garantia. Temos aqui o intercomunicador, mas já cá vamos. Temos aqui uma caixa com acessórios. E o que é que está dentro desta caixa? E a nível de acessórios, o que é que nós temos? Temos o microfone, já com o velcro para colarmos no nosso capacete. Ideal para os capacetes que não são modulares. Temos um cabo USB. Temos o gancho para quem não gosta de colar nada nos capacetes. O gancho é metálico, de salientar. Temos aqui a parte para quem gosta de colar no capacete, o suporte. E temos aqui as colas, tanto para os fones como também para o microfone. E por fim, temos as colunas, neste caso os speakers, o adaptador para ligação do nosso intercomunicador magnético e também um microfone destes maleáveis para colocarmos nos capacetes que são modulares. As fichas são assim, como se fossem aquelas mini jacks dos computadores. Tanto para o microfone como para as colunas. Tenham a intenção de não as trocar, que em princípio não vão conseguir, porque as das colunas, ou as dos fones, são fêmea, macho deste lado, e a do microfone é macho deste lado e fêmea do outro. E assim não há possibilidades de vocês as trocarem na instalação. Os fones, ou as colunas, os speakers, como quiserem chamar, têm esta parte aqui almofadada, que eu acredito que seja possível de se retirar, para ficar com menos volume. Bem mais jeitosinhas. Depois basta só puxar e elas saem. Não vou tirar porque onde vou instalar este intercomunicador vocês já vão ver. E agora vamos passar à parte principal, que é o nosso intercomunicador. Ponto de comparação aqui do EGES X10 com o Cardo que eu tenho, não há hipótese, tenho mesmo de comparar. Este aqui é mais volumoso, é um bocadinho mais comprido do que o Cardo, mas pá, tendo em conta as características e especificações deste equipamento, é normal que assim seja. O Cardo que eu tenho é a versão mais simples e mais básica de todas. Este aqui é o topo de gama. Alguma coisa tem que ser mais do que os outros. Para começar, à primeira vista, o que é que eu consigo dizer logo? Temos uma antena aqui em cima, que é para fazer a ligação ou a expansão da conectividade para maior distância. Esta antena, não sei se fará também de rádio FM, provavelmente sim. E é só apertar, que se não quiserem andar com ela esticada, fica fixe aqui guardada, nem se nota que aqui está. E a nível de encaixe, basta só encaixar em baixo, em cima, e temos o intercomunicador ligado. Isto é magnético, mas é um magnético forte. Como podem ver, bem potente. Para ligar o equipamento é muito simples, é o botão aqui de trás, está tudo identificado, aqui não dá espaço para dificuldades. Ficamos a carregar. Pronto. Isto é o que ele diz cada vez que nós ligamos o intercomunicador. Para fazer a ligação ao telefone
coisa mais simples. Ficamos a carregar aqui durante 5 segundos no botão de ligar e ele faz a ligação ou tenta procurar o telefone. Phone pairing. Pronto, diz Phone Pairing. Aqui as luzes começam a piscar azul e vermelha e nós conseguimos fazer a ligação ao nosso telemóvel e a partir daí estamos aptos para começar a utilizar este equipamento. A nível de características técnicas, o que é que o X10 tem? Temos rede em mesh, temos Bluetooth também para fazer a ligação diretamente ao outro equipamento e ao telemóvel. Utilizamos também a rede 5G dos telemóveis para fazer a ligação com os outros equipamentos. Suporta entre 2 a 10 utilizadores ao mesmo tempo, em rede, lá está na parte de mesh. Tem uma coisa muito interessante, que é o facto de ser possível personalizar as capas. Nós podemos tirar as capas e utilizar outras cores. Eles têm várias cores disponíveis. Como podem ver aqui, têm várias cores disponíveis. Tem amarelo, verde, azul, vermelho, cinzento, preto, carbono, que é uma versão especial que não está ainda disponível cá em Portugal. Este intercomunicador permite também desligar o microfone e fazer só a parte de audição. Imaginem que vocês estão a fazer uma viagem e têm um guia e os outros todos são apenas ouvintes. Vocês podem desligar o microfone de todos os outros e só um é que fica com o microfone, que é o guia, explica e os outros não conseguem fazer com que o guia se distraia daquilo que está a dizer. Isso pode ser muito bom também. Consegue fazer a ligação automática a partir do momento em que um dos membros se afasta do grupo e entra de novo na rede. Permite a ligação com os outros intercomunicadores, seja Cardo, seja Sena, seja outras marcas quaisquer. Permite a ligação fácil com esses equipamentos todos. Portanto, já existe uma compatibilidade enorme. Podem comprar este equipamento e ir com os vossos amigos que têm Cardo, com os vossos amigos que têm Sena e conseguem falar todos sem problema nenhum. Permite fazer a ligação através do toque de um botão ao vosso assistente do telemóvel, seja o Siri, seja o Google Assistant, seja o que for, e a partir daí conseguem controlar o telemóvel com o toque de um botão e comandos de voz. Tem o controle também de ruído ativo, portanto, nada de novo. Neste tipo de equipamentos é quase obrigatório termos ruído ativo para conseguirmos falar sem haver o ruído das motas, sem haver o ruído do vento. Ótimo. Tem rádio FM. Tem a possibilidade de tocar música e partilhar a música com os intercomunicadores que estão ligados em rede ou diretamente por Bluetooth a este equipamento, ou seja, podem ir com o vosso pendura a falar e a ouvir música ao mesmo tempo, seja a música do telefone, seja a música do rádio FM. A EGEAS tem um comando para vocês colocarem no guiador e controlar o intercomunicador, obviamente que é compatível com essa função. Conseguem fazer a comunicação através de 5 canais. Imaginem que têm um grupo de 2 ou 3 que falam de uma coisa, mas estão num grupo de 10 ou 12 numa viagem grande. A partir desse momento vocês conseguem escolher qual o canal que querem falar e irem trocando de canais para falar entre si ou com o grupo completo. Isto também é uma função que é bastante interessante. Se tivermos a aplicação da EGEAS no telefone instalada, podemos fazer a utilização com a parte do 5G e imaginemos, eu tenho a aplicação da EGEAS e tenho o intercomunicador da EGEAS a funcionar e estou na Serra da Arrábida. Estamos ligados a um grupo que está a sair de Sesimbra e que também tem o EGEAS com a aplicação. É possível de nós estarmos a falar em rede, apesar de estarmos com uma distância aproximadamente 5 a 10 km em linha reta e estarmos todos como se estivéssemos a falar ali ao pé uns dos outros. Tudo graças à app da EGEAS que expande a ligação através do 5G por um equipamento para todos os outros que estão em redor. É como se este fosse uma espécie de hotspot e os outros se ligassem aqui. Uma coisa bastante interessante também por parte da EGEAS. E tal como seria de esperar, temos também a proteção de água IP67. E agora vou proceder à montagem deste equipamento no meu capacete de off-road e vamos testar isto em condições adversas. Bem, equipamento desligado, não precisamos dele para já. Vamos tirá-lo daqui do suporte e vamos proceder à instalação aqui neste menino. Este capacete não está preparado para fazermos instalação de nenhum intercomunicador, mas vamos tentar arranjar aqui uma alternativa, uma solução. O primeiro passo vai ser tirarmos aqui as esponjas. Estas esponjas que aqui estão não dá, isto é mesmo rígido, é só para a orelha ficar ali assente. Vou tentar instalar aqui mais ou menos. A nível de instalação vou tentar colocar mais ou menos aqui assim
que é onde a orelha fica. Isto tem duas a mais, basta uma de cada lado. Como podem ver, coloquei aqui em cima e vou fazer o mesmo do outro lado. E esperar que funcione, que é a parte principal. Um já está. O outro também. Tenham em atenção, quando estão a colocar os auscultadores, coloquem com o fio para baixo, que é para ficar dentro de algum dos buracos que aqui tem. Seja em que capacete for, de certeza absoluta que tem uns rasgos que vocês conseguem guardar aqui esta parte para não vos magoar depois, posteriormente, na utilização do capacete normal. Vou colocá-lo aqui deste lado com esta cola. Está colado aqui o suporte. Se quisermos tirar, podemos tirar, não tem problema, para lavar ou coisa assim, e certificar que o suporte fica aqui bem colocado. Depois de tudo testado, é só vermos o sítio do capacete onde vamos colocar aqui o microfone e aplicar. Agora é só voltar a pôr as esponjas e está feito. E pronto. Como é possível ver, ficou aqui atrás uma e a outra atrás aqui da dobradiça. Vamos experimentar o capacete a ver se isto não me vai magoar. Pode ser necessário fazerem algum tipo de ajustes. No meu caso, por exemplo, vou ter que as baixar tipo 1 cm, uma vez que estão a tocar na parte de cima da orelha e vai-me magoar quando eu estiver a andar, que é para ficar um bocadinho mais confortável. Depois vocês vejam, isto é um capacete que não está preparado para levar qualquer tipo de intercomunicador, por isso é difícil de se ajustar aqui esta parte. Tirei a esponjinha, ficou top, portanto vou fazer o mesmo do outro lado e está feito. E pronto, a ver, está impecável. Agora é só meter aqui, ligar. Na minha perspectiva, aqui o EGEAS X10 está mais que aprovado na facilidade de instalação. É só tirar autocolantes, colar, já vem tudo feito, tudo preparado, não tem nada que saber. É só colocar as coisas nos sítios certos e pronto. A nível de características de botões e botõezinhos e por aí fora, posso vir a fazer um vídeo mais tarde, se vocês quiserem. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham deste equipamento. Se quiserem que eu faça um vídeo das funções, passo a passo, cada uma das funções e como as ativar ou entrar nelas e utilizar, digam aí que eu mais tarde faço o vídeo das funções facilmente. E é isto, malta, relativamente ao unboxing. Deixem também aí nos comentários as vossas dúvidas, as vossas questões relativamente a este equipamento, que eu terei todo o gosto em vos tentar esclarecer da melhor forma. Agora, a EGEAS pediu-me para eu fazer um teste e disseram assim, tenta arrebentar com o bicho. E eu para tentar arrebentar com o bicho, vou ter que ir lá para fora experimentá-lo a 100%. Por isso, já sabem, malta, deixem o tal like, o subscribe, deixem nos comentários as dúvidas que tenham, o que é que acharam também do equipamento, que o próximo vídeo, vocês já sabem, vai ser para arrebentar com o bicho. Vamos embora. Fiquem bem, malta. Até ao próximo.